Meus amigos e meus irmãos, a paz de Cristo, como é que você está? Espero que você esteja bem. Eu tenho um tema aqui para nós, até polêmico, muitas discussões em torno desse texto, mas eu penso que seja importante aqui dar uma contribuição teológica acerca desse texto. E aí, você já ouviu aquela expressão, a letra mata? Meus amigos, meus irmãos, certamente você já ouviu a expressão a letra mata, sugerindo que estudar teologia apaga o fervor espiritual do cristão. Mas foi realmente isso que o apóstolo Paulo quis dizer? Olha o que diz o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6. Eu estou aqui com a versão NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais simples, para poder se comunicar aqui na internet. Então eu estou aqui utilizando uma versão mais simples, certo? Então as versões mais eruditas aqui eu deixo de fora nesse momento, só para que a gente consiga dialogar aqui com vocês na internet, certo? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, a parte final do versículo 6 diz assim, ó: a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Eu abri aqui o meu notebook justamente para poder aqui trazer de forma concisa e objetiva para nós essa expressão, a letra mata. A resposta para essa pergunta inicial, a letra mata, é um sonoro não. A letra utilizada aqui pelo apóstolo Paulo é uma referência à antiga aliança, ou seja, aos 10 mandamentos escritos em pedra. A letra mata porque todos infringem a lei e a punição para isso é a morte. Então eu quero compartilhar com vocês aqui 3 contrastes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, provando que a lei aqui não tem nada a ver com estudar teologia, buscar conhecimento acadêmico, não tem nada a ver aquilo que nós escutamos, tá certo? É importante nós entendermos isso, porque na teologia, muitas vezes o que nós vemos em muitos lugares é uma exegese do texto. O que é uma exegese? É quando eu coloco as minhas ideias no texto, mas nós não podemos fazer exegese, nós temos que fazer exegese, que é extrair o sentido original do texto, aquilo que o autor original ele quis dizer realmente quando ele escreveu, certo? Então o primeiro contraste que nós vemos aqui nesse texto, nós vamos ver no versículo 8, 9 e 11 desse texto, que o primeiro contraste entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que quando o apóstolo Paulo ele fala, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Esse é o primeiro contraste. O apóstolo Paulo ele quer mostrar que o Antigo Testamento ele era glorioso de fato, mas o ministério do Espírito que viria, que um dia iria vir, ele é muito mais glorioso, porque a glória da dispensação da lei entregue a Israel por intermédio de Moisés, ela era transitória. Você vê isso no versículo 7, no versículo 9 e no versículo 11. Leia, eu não vou ler aqui para nós ganhar tempo, certo? O segundo contraste que o apóstolo Paulo apresenta nesse texto é que o Antigo Testamento era um ministério ou o ministério da condenação, mas o Novo Testamento ele é mais glorioso. Por quê? Porque é um ministério de justiça. Deus declara justo aqueles que acreditam em seu Filho, ou seja, que vão receber o seu Espírito para viver neles eternamente. Lembra que Jesus disse em João capítulo 16, versículo 8 e 9, ele falando do Espírito Santo que até aquele momento ainda não tinha vindo para habitar de forma permanente, ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele convenceria ou convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando acerca do Espírito Santo. Jesus também diz algo interessante no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 e versículo 17. Um versículo bem conhecido, eu sei ele também de cor, mas eu quero ler aqui na NTLH para ficar mais simples aqui para nós, mais objetivo. Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, ó: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Ou seja, aqueles que dizem que Jesus quebrava a lei, que Jesus desobedeceu a lei, ou que Jesus foi um rebelde, não entendem ou não leram o que Jesus veio fazer. Somente em Jesus nós podemos entender o sentido completo da lei. Jesus nunca quebrou lei alguma, Jesus quebrava as tradições, ou seja, o compêndio teológico que os escribas, que os fariseus faziam em torno da lei.
o bojo doutrinário acerca da lei, não a lei em si. Jesus trouxe o sentido mais pleno da lei, ou seja, ele como Deus, ninguém melhor do que ele para saber de fato aquilo que o Pai entregou na antiga aliança. Então ele veio trazer o sentido completo, ele veio dar o sentido original da lei. Ele não veio quebrar a lei, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Então Jesus cumpriu toda a lei. Por quê? Porque eu e você, ninguém poderia cumprir a lei. Nem mesmo Moisés, os profetas poderiam cumprir a lei. Então esse é o segundo contraste do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O terceiro contraste você encontra no versículo 7 e no versículo 9 de 2 Coríntios capítulo 3. Ele vai mostrar que o apóstolo Paulo, que é um ministério transitório, enquanto o outro, isto é, o Novo Testamento que viria, é um ministério que permanece. Concluindo então, o novo concerto superaria o antigo estabelecido no Monte Sinai entre Deus e a nação de Israel. Por quê? Porque todas as coisas, meu amigo, todas as coisas no Antigo Testamento eram figuras, eram sombra das que viriam. Inclusive aquilo que nós chamamos na teologia de tipologia, ou seja, a pedra no Antigo Testamento, lá em Israel, que o apóstolo Paulo fala nessa mesma igreja aqui de Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 6, a pedra era um símbolo de Cristo. Lembra de Isaac subindo voluntariamente com Abraão para o sacrifício? Isaac era uma tipologia de Cristo, porque Isaac subiu voluntariamente sem fazer qualquer força ou resistência ao seu pai Abraão. Jesus também morreu voluntariamente sem qualquer usar força ou qualquer resistência, ou seja, ele se entregou voluntariamente. Aquilo ali era uma figura que estava apontando para Cristo, mas agora que Cristo veio, por que então as figuras seriam necessárias? Uma vez que nós temos os fatos concretos. Então é nesse sentido que o novo concerto ele supera o antigo concerto. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3 e versículo 19. Gálatas capítulo 3 e versículo 19. Então, por que é que foi dada a lei? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Então, a lei ela não conseguia trazer a salvação nesse sentido, a purificação e a mudança nesse sentido. A lei ela apontava o pecado, mas não solucionava o mesmo. Somente em Cristo é que haveria uma solução completa. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Paulo está falando aqui aos Gálatas, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário. Então o apóstolo Paulo aqui está defendendo a graça para os Gálatas, porque os Gálatas já estavam sendo enganados por mestres judaizantes que queriam colocar além da fé em Jesus Cristo. Eles queriam que os Gálatas obedecessem à circuncisão, os sábados e outras coisas mais, e Paulo fica furioso. Paulo vem defender que somente a fé em Jesus Cristo era suficiente para que eles pudessem alcançar a salvação. Paulo fica furioso e vai defender então a fé em Jesus Cristo como o único objetivo da graça, da salvação. Portanto, concluindo aqui, nós não podemos mais cometer esse engano de dizer que a letra mata, pois o próprio apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios, estudou aos pés de Gamaliel. Esse mesmo apóstolo Paulo aqui, que está falando da lei, da letra, uma referência ao Antigo Testamento, ele estudou aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um rabino fariseu e membro do Sinédrio, conhecido por ser professor do apóstolo Paulo. Ele era um fariseu respeitado e influente. A sua educação rigorosa em Jerusalém preparou Paulo para a sua vida cristã. Gamaliel é mencionado em Atos dos Apóstolos capítulo 5, também em Atos capítulo 22, como eu já disse, onde ele vai defender os apóstolos contra a ira do Sinédrio, mostrando sua sabedoria, a sua prudência. Apesar de ser um fariseu, Gamaliel não se converteu ao cristianismo, mas a sua influência e ensinamento foram fundamentais para a formação do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo jamais poderia se contradizer. O apóstolo Paulo nunca disse que estudar a lei levaria à morte, estudar teologia levaria à morte, porque ele aprendeu aos pés de um mestre, Gamaliel.
Então, quando nós ouvimos essa expressão, a letra mata, nós precisamos entender que a letra da lei aqui é uma referência ao Antigo Testamento e não ao estudar teologia. De forma alguma, agora aqui, a minha observação, estudar teologia nos aproxima do mais puro que há na palavra, meus amigos. O apóstolo Paulo ele diz em Colossenses 2 e 3 que em Cristo Jesus estão escondidos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, deixa eu dizer algo aqui para você. Você pode estudar sim. Busque, examine as escrituras. Precisamos conhecer. Nós estamos num tempo de muitas informações, de muitas ideologias. Claro que nós precisamos crescer na graça, isso é fato. Não tem discussão acerca disso. Precisamos jejuar, precisamos orar, mas também precisamos conhecer fielmente as escrituras e não cometermos mais a exegese de dizer que se nós estudarmos a teologia, nós vamos apagar o fervor espiritual, porque afinal, como dizem por aí, a letra mata. Então, com esse vídeo você entendeu que a letra não mata de forma alguma, que a letra é uma referência à lei do Antigo Testamento que nós podemos sim estudar, podemos sim crescer. Eu posso fazer outro vídeo depois mostrando quantas e quantas referências nos incentivam a estudar, a buscar mais a sabedoria do Senhor, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, querendo Deus, e não se esqueça, compartilhe com mais alguém, eu tenho certeza que vai abençoar outras vidas. Então, respondendo à pergunta inicial, a letra mata? A resposta é um sonoro não. Estude, se prepare, quanto maior o seu preparo, maior será o teu raio de alcance. Deus te abençoe.